Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Jesus anuncia sua glorificação através da morte. Havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe vem a André e lhe diz. André e Filipe o dizem a Jesus. Jesus lhes responde: É chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Quem ama sua vida, perdê-la-á, e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém quer servir-me, siga-me, e onde estou eu, aí também estará o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Minha alma está agora conturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Veio então uma voz do céu. Eu o glorifiquei e glorificarei novamente. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo falou-lhe. Jesus respondeu: Essa voz não ressoou por amor de mim, mas por amor de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo, e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Comentários dos Pais da Igreja. São Beda. O templo de Jerusalém era tão famoso que nos dias de festa acorriam a ele não só os povos vizinhos, mas também muitos povos de regiões longínquas, como o eunuco de Candace, rainha dos etíopes. De acordo, pois, com esse costume, tinham vindo render culto àqueles gentios dos quais é dito: havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar durante a festa. São João Crisóstomo. Estavam próximos de se fazerem prosélitos. Atraídos pela fama de Cristo, querem vê-lo, por isso segue. Eles aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe pediram: Senhor, queremos ver Jesus. Santo Agostinho. Eis que os judeus querem matá-lo, e os gentios querem vê-lo. Mas também havia aqueles dentre os judeus que clamavam: Bendito que vem em nome do Senhor. Eis que os circuncisos e os incircuncisos, como duas paredes de origens distintas, abraçam-se na mesma fé em Cristo, pelo beijo da paz. Prossegue. Filipe vem André e lhe diz. São João Crisóstomo. Filipe vai dizê-lo a André, como a um discípulo mais ancião. Eles tinham ouvido o Senhor dizer: Não vades para entre os gentios. Por isso, leva a questão ao mestre com o seu condiscípulo, donde segue. André e Filipe o dizem a Jesus. Santo Agostinho. Ouçamos a voz da pedra angular. Jesus lhes responde:
é chegada a hora em que será glorificado o Filho do Homem. Talvez alguém pense que o Senhor disse que seria glorificado porque os judeus queriam vê-lo. Não é assim, mas via os gentios que, depois de sua ressurreição, creriam nele vindo de todas as terras. Portanto, por ocasião daqueles judeus que o desejavam ver, anuncia a plenitude futura das nações e promete já estar próxima a hora da sua glorificação nos céus, depois da qual as nações haveriam de crer, conforme aquelas palavras: Manifesta-te, excelso Deus, sobre os céus, e brilhe a tua glória por toda a terra. Mas a sublimidade da glorificação precisou ser preenchida pela humildade da paixão. Por isso acrescenta: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morrer, permanecerá só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Ele próprio era o grão de trigo que seria morto pela falta de fé dos judeus e se multiplicaria na fé das nações. São Beda. Ele próprio foi semeado no campo deste mundo da semente dos patriarcas para, morrendo, ressurgir multiplicado. Morreu só e surgiu com muitos. São João Crisóstomo. Como não os podia convencer suficientemente com palavras, vale-se de um exemplo, porque o trigo dá muito mais fruto depois que morre, como dizendo: se isso acontece às sementes, com maior razão acontecerá comigo. Por outro lado, como devia enviar os seus discípulos às nações e ver os gentios abraçarem a fé, manifesta-lhes que já é tempo de se aproximarem da cruz. Não lhes enviou às nações sem que antes os judeus o ofendessem e o crucificassem. Como previu que seus discípulos deveriam ficar tristes pelo que dizia sobre a sua morte, para maior abundância diz-lhes: não somente deveis suportar com paciência a minha morte, mas vós mesmos deveis morrer se quereis produzir algum fruto. Isso é o que dá a conhecer por aquelas palavras: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Santo Agostinho. Pode-se entender esta passagem de dois modos. Quem ama, perderá, isto é, se amas, perecerás. Se desejas viver em Cristo, não temas morrer por Cristo. Mas também deste outro modo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. Não ames esta vida para não perder a eterna. Parece-me que este último é o sentido do Evangelho, pois o Senhor acrescenta: e quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. Logo, no que foi dito antes, quem ama sua vida deve se subentender neste mundo. São João Crisóstomo. Ama sua vida neste mundo quem realiza os seus desejos desordenados e aborrece-a quem resiste às suas más paixões. E o Senhor não disse quem resiste a ela, mas quem a odeia. Assim como não podemos nem mesmo suportar a voz nem a presença daquele que aborrecemos, do mesmo modo devemos repelir com veemência nossa alma quando nos induz a fazer coisas contrárias a Deus e que lhe desagradam. Teofilacto Diócrida. Como é demasiado duro ouvir quem odeia sua vida, o Senhor concede-nos uma consolação acrescentando: neste mundo, indicando a restrição ao tempo. Com efeito, não ordena que aborreçamos a nossa vida eternamente, e indica a recompensa quando diz: guardá-la-á para a vida eterna. Santo Agostinho. Mas não te ocorra querer matar-te a ti mesmo, entendendo que é assim que deves aborrecer a tua vida neste mundo. Daqui tomam motivo muitos homens maus e perversos homicidas para atirar-se nas chamas, lançar-se às águas ou em um precipício e morrem. Não é isso que Cristo ensinou. Antes, pelo contrário, ao diabo que lhe sugeriu que se lançasse desde as alturas, respondeu: vai-te, Satanás! Mas quando as circunstâncias sejam tais que as alternativas que se te apresentam sejam agir contra a lei de Deus ou abandonar esta vida, ameaçando-te o teu perseguidor com a morte,
aí então é quando deves aborrecer tua alma neste mundo para conservá-la na outra vida. São João Crisóstomo. A vida presente é doce para aqueles que são apegados a ela. Quem, no entanto, elevar o seu olhar para o céu e vir que ali estão todos os bens, desprezará imediatamente a vida presente. Com efeito, quando o melhor se apresenta, o pior é desprezado. Querendo nos conduzir até isto, Cristo acrescenta: se alguém quer servir-me, siga-me, isto é, imite-me. Pois isso, com relação à morte, é a imitação pelas obras, pois aquele que serve deve necessariamente seguir aquele a quem serve. Santo Agostinho. Mas o que é servir a Cristo? As suas próprias palavras explicam-no quando diz: se alguém quer servir-me, siga-me. Servem, pois, a Cristo os que não buscam as suas próprias coisas, mas a de Jesus Cristo, como dizendo: este com efeito me segue, anda pelos meus caminhos, não pelos seus, fazendo não apenas o que diz respeito à misericórdia corporal, mas todas as boas obras, por causa de Cristo, até fazer aquela grande obra da caridade, que é dar a vida pelos irmãos. Mas qual é o fruto e qual é a recompensa? Segue. E onde estou eu, aí também estará o meu servo. Ame-o por si mesmo, para que a paga dos serviços prestados a ele seja estar com ele. São João Crisóstomo. O Senhor mostra com isso que a ressurreição sucede à morte. Diz: onde estou, porque ele estava no céu antes da ressurreição. Portanto, para lá transmigraremos em espírito e mente. Prossegue: se alguém me serve, meu Pai o honrará. Santo Agostinho. Essas palavras explicam o que foi dito antes. Estará ali também o que me serve. Com efeito, que honra maior pode receber o filho adotado que estar onde está o filho único? São João Crisóstomo. Não diz: eu o honrarei, mas o Pai o honrará. Com efeito, eles não tinham ainda uma ideia adequada de quem ele era e faziam uma ideia maior do Pai. Como o Senhor tinha exortado seus discípulos ao sofrimento, para que não dissessem que era fácil filosofar sobre a morte estando livre das dores humanas e nos dar conselhos sem sofrer nenhum perigo, manifesta que ele próprio estava em agonia, mas que não fugia à morte, por causa do bem que dela adviria. Minha alma está agora conturbada. Santo Agostinho. Ouça estas palavras: quem odeia sua vida neste mundo, guardá-la-á para a vida eterna. E ardo em desejo de desprezar o mundo. Toda esta vida, por mais longa que seja, aos meus olhos não é senão fumaça. Por amor aos bens eternos, abomino todas as coisas temporais. Ouço-o novamente dizer: minha alma está agora conturbada. Ordenas minha alma a te seguir, mas vejo tua alma perturbada. Que alicerce buscarei se a pedra sucumbir? Reconheço, Senhor, a tua misericórdia. Por amor, quiseste estar perturbado, para a consolação de muitos do teu corpo, que por força da sua fraqueza são perturbados, mas que não desesperem e pereçam. Nossa cabeça assumiu os afetos dos seus membros, portanto, não foi perturbado por outra força, mas perturbou-se a si mesmo. São João Crisóstomo. Aproximando-se da cruz, manifesta o que nele há de humano, na natureza que não quer morrer, mas se aferra à vida presente, mostra que não está isento das paixões humanas. Assim como não é crime sentir fome, tampouco o é desejar a vida presente. Cristo tinha seu corpo limpo do pecado, mas não estava isento das necessidades naturais. Isso pertencia à economia da encarnação, não à divindade. Santo Agostinho. Por fim, o homem que o queria seguir, ouça em que hora o deve seguir. A hora terrível talvez esteja próxima.
Apresenta-se a ocasião, seja de cometer a iniquidade, seja de suportar a paixão. A alma fraca perturba-se. Ouve, pois, o que acrescenta. E que direi eu? São Beda. E que direi eu, isto é, que direi senão algo para a instrução dos meus membros? Pai, salve-me desta hora? Santo Agostinho. O Senhor ensinou-te quem deves invocar e qual vontade deves antepor à tua. Portanto, não te pareça que ele caiu de sua altura porque quer te elevar da tua baixeza. O Senhor assume a fraqueza humana para ensinar o aflito a dizer: não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifico o teu nome, a saber, pela sua paixão e ressurreição. São João Crisóstomo, como dizendo: nada tenho que dizer para subtrair-me às vossas súplicas, dado que para isso vim nesta hora. Pode-se interpretar: ainda que a nossa alma se veja perturbada e tenhamos que sofrer muitos males, não nos é lícito fugir da morte, porque eu, perturbado agora, não a evito, mas estou pronto para sofrer o que vier. Não digo: livra-me desta hora, mas pelo contrário, glorifica teu nome. Ensinou também como se morre pela verdade, chamando-a glória de Deus. E assim foi de fato, pois depois da cruz todo o mundo se converteria, e sendo conhecido o nome do verdadeiro Deus, o adoraria. Isso redundava na glória, não só para o seu Pai eterno, mas também para o Filho, se bem que o cale. Segue. Veio então uma voz do céu: eu o glorifiquei e o glorificarei novamente. São Gregório. Nessas palavras, Deus fala pelo ministério de um anjo, de modo que, se os olhos nada veem de sua essência inefável, os ouvidos ouvem as palavras divinas. No entanto, falando de coisas celestiais, quer que suas palavras sejam ouvidas por todos, servindo-se da intermediação de uma criatura racional. Santo Agostinho. Glorifiquei, isto é, antes que criasse o mundo, e o glorificarei novamente, quando ressuscitar dos mortos. Ou de outro modo, glorifiquei quando nasceu da Virgem, quando fez muitos milagres, quando o Espírito Santo desceu sobre ele sob a forma de pomba e o manifestou. E o glorificarei novamente quando ressuscitar dos mortos, quando for exaltado sobre os céus, como Deus, e sua glória se estender sobre toda a terra. Segue. A multidão que ali estava e ouvira dizia ter sido um trovão. São João Crisóstomo. A voz era clara e o seu sentido fácil de compreender, mas logo a sua impressão abandonou as mentes daqueles homens grosseiros, carnais e desleixados. Alguns conservaram em sua memória apenas o estrondo, outros perceberam um som articulado, mas não seu significado, dos quais se acrescenta. Outros diziam: um anjo falou-lhe. Prossegue. Jesus respondeu: essa voz não ressoou por amor de mim, mas por amor de vós. Santo Agostinho. Patentei aqui que aquela voz não se dirigia a Cristo, para indicar-lhe o que ele já sabia, mas àqueles aos quais era preciso indicar. Assim como aquela voz não veio por ele, mas por nós, assim também sua alma não se perturbou por ele, mas por nós. São João Crisóstomo. A voz do Pai destinava-se à destruição da afirmação dos que diziam que Jesus não vinha de Deus. Como não virá de Deus aquele que é glorificado por Deus? Considera que estas coisas humildes foram feitas por causa deles, não porque o Filho necessitasse de tal auxílio. Diz: glorificarei, manifestando em seguida o modo da glorificação. Prossegue. É agora o julgamento deste mundo. Santo Agostinho. O juízo que é esperado para o fim será de prêmios e penas eternas. Assim, há duas espécies de juízo:
o de condenação e o de separação. Referia-se a este último, porque Jesus tinha segregado os redimidos por ele do poder do demônio. Esse é o sentido das palavras que seguem. Agora o príncipe deste mundo será lançado abaixo. Não creiamos que o diabo seja chamado príncipe do mundo porque lhe tenha sido concedido algum poder sobre o céu e a terra, mas se entende aqui por mundo as almas dos perversos que enchem o mundo. As palavras príncipe deste mundo querem dizer, pois, príncipe dos homens maus que habitam no mundo. Também recebem o nome de mundo os bons que enchem o mundo quando o apóstolo diz: era Deus que reconciliava consigo o mundo em Cristo. Estes são aqueles de cujo coração se há de desalojar o príncipe do mundo, porque o Senhor previra que, depois de sua paixão e glorificação, creriam nele todos os povos da terra, em cujos corações o diabo tinha morada e que seria lançado fora deles, quando os homens, renunciando ao diabo, abraçassem a fé. Mas, porventura, não foi lançado fora dos corações dos antigos justos? Como, pois, diz que agora lançará fora, senão no sentido de que antes isso foi feito em poucos, e agora se prediz que se fará com muitos e grandes povos? Porventura alguém dirá: como o diabo foi lançado fora, já não tenta a nenhum dos fiéis? Antes, pelo contrário, não os cessa de tentar. Uma coisa, porém, é reinar dentro da alma, outra é as sitiar exteriormente. São João Crisóstomo. Que juízo é este pelo qual o diabo é lançado fora? Um exemplo o põe de manifesto. Um homem exige pagamento dos seus devedores, surra-os e lança-os na prisão. Depois, com o mesmo furor, faz o mesmo a alguém que não lhe deve nada, conduzindo-o ao mesmo cárcere. Este vingará também o que fez aos outros. Isso se realizou em Cristo. O diabo sofrerá a vingança daquilo que fez em nós por aquilo que ousou fazer em Cristo, para que ninguém diga: como o diabo será lançado fora se te vencerá? Acrescenta: e quando eu for elevado da terra, atrairei todos a mim. Como é vencido aquele que atrai os outros a si? Isso é mais do que dizer: eu ressuscitarei. Com efeito, se dissesse isso, ainda não seria manifesto que atrairia. Dizendo, porém, que atrairá, dá a conhecer ambas as coisas. Santo Agostinho. Que coisas são essas que atrai, senão as almas das quais o diabo é lançado fora? Não diz todos, mas todas as coisas, pois nem todos têm fé. Não se refere à universalidade dos homens, mas à totalidade da criatura, isto é, espírito, alma e corpo, a saber, aquilo por que inteligimos, por que vivemos e por que somos visíveis. Ou, caso se deva interpretar como todos os homens, podemos dizer todos os predestinados à salvação, ou ainda todo tipo de homem, segundo as inumeráveis diferenças que os separam entre si, à exceção do pecado. São João Crisóstomo. Por que então o Senhor disse antes que o Pai atrairá? Porque o Filho atraindo, o Pai atrai. Diz: atrairei, como se os homens detidos por um tirano não fossem capazes de, por si mesmos, libertarem-se do cativeiro para ir a ele. Santo Agostinho. Quando o Senhor diz: se for levantado da terra, interprete-se: quando for levantado. Com efeito, não tem dúvida de que acontecerá aquilo que veio cumprir, pois chama sua exaltação a paixão na cruz. Por isso o evangelista acrescenta: assim falava para indicar de que morte deveria morrer. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.